Olá, amigos da CJI TV. Meu nome é Bruno Miliose, eu sou estudante do curso de jornalismo aqui na Universidade de São Paulo. O programa integra a série especial Cientistas do Brasil, aqui da CJI TV. A nossa convidada é a cientista Duília de Mello. Ela é astrônoma, astrofísica, professora e escritora. Atualmente, ela também é pesquisadora associada da NASA, no Goddard Space Flight Center, e professora na CUA, a Universidade Católica da América, nos Estados Unidos. Já foi considerada uma das 10 mulheres que estão mudando o Brasil em 2013 pela Universidade de Colômbia e uma das 17 mulheres mais importantes do Brasil em 2017 pelo UOL. Duília, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. O especial Cientistas no Brasil, com Duília de Mello, já começou. Duília, você fez faculdade na UFRJ, depois fez mestrado no INPE e doutorado na USP. Hoje você atua nos Estados Unidos. Quais foram os fatores que te levaram a deixar o ambiente de pesquisa brasileiro e partir para a carreira no exterior? Então, eu fiz, depois do doutorado, eu fiz um pós-doutorado, né? E durante o meu estágio pós-doutorado, eu estava no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional, com o que a gente chamava na época de uma bolsa de recém-doutora. E nessa época, era uma bolsa do CNPq. E nessa época, o CNPq começou a cortar as bolsas e anunciou que dividiria a bolsa pela metade, então que só você ganharia metade do que você tinha planejado, né? Aí eu fiquei muito brava na época, porque como o meu aluguel não ia ser cortado pela metade, nada ia ser cortado pela metade, eu decidi que eu ia buscar uma oportunidade fora do Brasil, e eu tinha alguns contatos, porque eu tinha estudado fora, eu tinha ido a muitos congressos, conhecia bastante a comunidade americana, astronômica americana, né? Aí eu mandei alguns e-mails e decidi que eu ia começar a procurar emprego, e foi assim que eu fui contratada para fazer um outro pós-doc no Instituto do Telescópio Espacial Hubble em 1997. E aí eu nunca mais voltei a trabalhar no Brasil. O atual cenário político brasileiro, com a imposição de cortes de verba para a academia, por exemplo, parece nos distanciar cada vez mais do desenvolvimento científico nacional. Nesse sentido, quais são os caminhos que você enxerga para uma mudança desse paradigma? O problema é muito sério, né? Porque o Brasil não começa a planejar a longo prazo a ciência, né? A ciência ela é efetiva e dá resultados quando a gente planeja a longo prazo, né? E cada vez que muda o presidente da República, tudo cai pelo barranco. Não pode ser assim, né? As coisas têm que ter continuidade. Então, eu só vejo o maior avanço na ciência no dia que houver esse planejamento a longo prazo, né, a médio e longo prazo, que hoje em dia não está dando certo assim, né? Então, é muita tristeza que eu vejo a situação atual dos cientistas brasileiros, né, com toda essa crise aí já está ficando longa demais, né, e é uma questão de resiliência a esse ponto, né? Vamos ser mais otimistas, mas precisamos nos unir, né? Os cientistas brasileiros precisam se unir para definir prioridades a longo prazo. Você se interessou ainda bem jovem pela astronomia e logo decidiu que queria fazer o curso lá na UFRJ. Você também dirige um projeto, a Associação Mulher das Estrelas. Como o projeto beneficia as jovens estudantes? Então, a Associação Mulher das Estrelas, né, que é uma associação informal, porque ela não tem nem CNPJ, nada disso, ela é informal mesmo. Ela é um sonho, né, de levar a ciência para as meninas, né, e para tentar motivar as meninas a estudarem ciência, se isso for o que elas queiram fazer, né, e mostrar para elas que sim, elas são capazes de fazer ciência e ciência de alto nível. E também de sensibilizar os meninos, né, para que eles também apoiem as meninas a seguirem carreiras científicas, né? Então, durante as minhas idas ao Brasil, eu visito escolas e tento principalmente as escolas públicas também, algumas ONGs, para tentar ver se eu vejo lá as duílias na plateia, para ver se eu animo as meninas a estudarem ciência. Então, é assim que nasceu a Associação Mulher das Estrelas, em 2016,
E eu já falei para mais de 30 mil jovens desde a fundação, desde que eu comecei, né, a fazer a AME. E é sempre assim, muito gratificante quando eu vou às escolas ver o entusiasmo das crianças e dos jovens com a ciência, principalmente com a astronomia, que é uma ciência tão inspiradora. Quem fará a pergunta dessa vez é o Tomás, estudante também do primeiro ano de jornalismo. Olá, Duília, tudo bem? Bom, você já esteve envolvido em algumas descobertas relevantes no mundo astronômico. Eu queria saber, qual delas foi a mais importante para a ciência? Aí, aí, difícil, né? Qual que é a descoberta que a gente mais gosta, que tem maior impacto, até porque o impacto vem depois de muito tempo, né? Mas eu diria que o meu trabalho mais citado, né, é um trabalho em colaboração com aquele astrônomo do Instituto Hubble que me trouxe para trabalhar no Instituto do Hubble em 1997. É um trabalho que eu fiz com uma equipe, chama Starburst 99, onde a gente tenta derivar as propriedades das galáxias que têm surto estelar, que formam muitas estrelas ao mesmo tempo. Então, a gente faz um modelo dessas populações estelares e tenta fazer uma previsão da evolução estelar dessas galáxias. E o nosso artigo tem quase 4.000 citações, o que é muito na astrofísica. Então, eu diria que esse é o meu trabalho de maior impacto, né? Mas tem também os trabalhos que eu mais gosto, né? Então, pode falar também, Bruno, dos outros trabalhos, ou só isso? Por favor, vai ser uma honra, por favor. Então, tem um trabalho assim que eu acho que foi aquele trabalho que me trouxe o meu coração de volta para a astronomia, depois de ter feito doutorado, tinha esquecido já por que eu gostava tanto de astronomia, que foi a descoberta da estrela supernova 1997D, que eu fiz em 1997, lá no Chile. E foi, assim, um fruto da minha curiosidade, foi, assim, uma surpresa, né, que eu fiz essa descoberta. Então, eu gosto muito dela porque ela me lembrou muito o que é que eu gostava, o que eu queria fazer astronomia, era esse sentimento que eu queria ter, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa descoberta. A outra descoberta que eu acho que é, assim, que é a mais legal em termos de vida de cientista mesmo, é um projeto, inclusive, em colaboração com a professora Cláudia Mendes de Oliveira, da USP, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, que se chama Bolhas Azuis, Blue Blobs. Então, as Bolhas Azuis foi um projeto que nasceu de uma conversa minha com a Cláudia, já há muitos anos, quando a gente estava num congresso juntas, que a gente trabalha na mesma área de trabalho, e nós vimos uns dados que tinham sido tirados com um satélite ultravioleta, com um satélite pequeno que a NASA tinha, e a gente começou a pensar, será que os nossos objetos que a gente gosta de galáxias em colisão, né? Como é que será que deve aparecer isso com esse satélite? E começamos a pensar em projetinhos juntos, e nós fizemos, então, esse projeto das bolhas azuis. Primeiro eu fiz com um grupo de galáxias mais próximos, mais próximo da Via Láctea, né, que tinha maior resolução, que a gente podia ver as coisas em maior detalhe. Depois eu fiz com a professora Cláudia muitos outros, e a gente tem muitas descobertas. O motivo que eu gosto desse projeto é que ele é um projeto que tem assim, um começo, uma ideia, depois ele tem a implementação, tem tirar os dados, depois tem todas as análises e as publicações. E a gente tem vários estudantes de doutorados que a gente teve juntos nesse projeto, e a gente tem, assim, dezenas de publicações nessa área. Então, por isso que eu gosto muito das bolhas azuis. E tem, que eu acho que é o que é o mais bonito de todo, que são as profundezas do universo, que é um projeto que eu entrei em 1998, que eu faço parte dele até hoje, que é tirar imagens das profundezas do universo com o Hubble. Então, a gente deixa o Hubble observando por vários dias na mesma região do céu e captando a luz das galáxias muito, muito distantes. E aí a gente consegue ver, então, as imagens das profundezas do universo. Eu tive várias alunas de doutorado
aqui nos Estados Unidos que trabalharam com essas imagens, então eu tenho assim, muito orgulho da última imagem, que é lindíssima, recomendo aí vocês olharem, que vocês vão ver galáxias que estão a 10 bilhões de anos-luz de distância, então é realmente muito bonito, muito fascinante esse trabalho. O nosso segundo repórter, o Gustavo, também colega da turma de jornalismo, é quem vai perguntar agora. Olá, Duília. Não é incomum ouvir sobre terraplanismo, movimentos anti-vacina e fake news. O Brasil de 2020 vai muitas vezes na contramão da ciência. Como é ser cientista nesse cenário que observamos? Eu nunca pensei que nessa altura do campeonato, no século XXI, a gente ia ter que estar explicando para o povo que a Terra não é plana, né? Mas isso não é uma coisa só no Brasil, isso aí é um movimento que, inclusive, o Brasil aprende as coisas ruins tudo aqui dos Estados Unidos. É um movimento que começou aqui nos Estados Unidos e começou a se espalhar aí, chegou no Brasil, né? Então, eu vejo esse movimento anti-ciência, que inclusive é o movimento da Terra plana, é um movimento anti-ciência, né? Uma falha da educação, uma falha do cientista. Por quê? Uma falha da educação porque eu acho que a gente não deu para o estudante, dentro da escola, todos os estudantes, não é só estudante de ciência, qualquer estudante que passou por qualquer escola, que estudou, deveria saber provar que a Terra não é plana. Então, a partir do momento que isso não acontece, que as pessoas não sabem provar que a Terra não é plana, é uma falha do ensino, né? A outra é a falha da comunicação da ciência para o público. Então, é o cientista achar que o público já sabe a ciência porque aprendeu na escola, e não fazer essa divulgação científica em larga escala com o povo de uma forma geral. Então, acho que isso aí também é uma coisa que está dando uma melhorada agora. Eu acho que, inclusive, o Brasil está com grandes iniciativas aí de divulgação científica, uma coisa que a gente já vê nos últimos 2 anos, mas que custou até para acontecer, né? Então, eu vejo que é uma fase também que a gente está passando, porque envolve também uma situação política do mundo, né? Não é só no Brasil, mas é no mundo todo. E eu espero que, com o aquecimento global, que a ciência vai... Eu sempre falo que a ciência vai nos salvar, né? E com o aquecimento global e com tudo que a gente tem que ainda... Todos os problemas que a gente tem que enfrentar, que essas pessoas que negam, os negacionistas da ciência, né, simplesmente acabam entrando debaixo da pedra, porque não tem jeito, a sociedade vai ter que se unir, os cientistas vão ter que se unir e vão ter que descobrir aí as soluções para o aquecimento global. Então, eu vejo que é uma fase que a gente está passando, mas que não vai demorar muito, não. Porque vai ser até uma evolução das espécies, né? Para a gente continuar vivo, a gente vai ter que usar a ciência. Duília, em algumas entrevistas você afirma que trabalha em um ambiente ainda majoritariamente masculino. Nesse sentido, quais as diferenças entre trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos? Na verdade, quando eu era estudante no Brasil, né, eu nunca tinha percebido muito, sempre teve menos mulher, né, mas eu nunca tinha percebido muito a gravidade da situação, né. E aí, quando eu saí do Brasil, é que eu vi que realmente os números são péssimos, né? As mulheres são realmente minoria, principalmente na física. A astronomia é uma área da física, né? A astronomia tem um pouco mais de mulheres do que a física de uma forma geral. Mas mesmo assim, o número é muito baixo, né? Então, é sempre 30% ou menos, né? E não é só nos Estados Unidos, né? No mundo todo também, novamente, né? E eu acho que por exemplo, eu fui para a Suécia, eu morei 3 anos na Suécia. E quando eu fui para a Suécia, eu fui com uma bolsa de balanço de gênero dado pela Universidade de Chalmers, que é uma universidade de tecnologia, que é onde, inclusive, meu marido é formado por essa universidade, meu marido é sueco. Então, por isso que eu fui para essa universidade também, e essa bolsa de balança de gênero era uma tentativa da Suécia já de tentar investir nas mulheres e mostrar para as meninas suecas que as mulheres são capazes de fazer o que elas queiram fazer, né?
Mas isso, lembra que isso foi em 1999, já tem 20 anos. Então, a Suécia já estava fazendo isso há 20 anos atrás, né? Então, acho que são necessárias medidas dessas formas, precisa de cotas, precisa de incentivo para melhorar, para ter balanço de gênero na área de ciência. E não é só o gênero, né? Também a diversidade de uma forma geral, né? Então, a ciência, ela é masculina e branca. Então, a gente precisa mudar isso, porque a sociedade não é masculina e branca. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e precisa ver o que a gente está fazendo errado, que a gente só está atraindo uma parte da população, né? Então, nós precisamos ter conversas sérias e tentar ver como que a gente faz isso desde as crianças, motivar as crianças de todas as raças, as crianças dos gêneros, de todos os gêneros, né? Também temos os LGBTQ, todas as minorias, né? Precisam ser motivadas a estudar ciências e seguir os talentos, né? Se o talento for na área de ciência, que elas sigam, né? Infelizmente, o nosso programa está quase terminando. Agora, as considerações finais da nossa convidada. Twília, qual recado você gostaria de deixar para os jovens estudantes do Brasil, especialmente aqueles que se interessam por ciência? É o que eu acabei mesmo de falar, né, que se o seu talento for na ciência, siga a ciência. A ciência é uma carreira linda, eu adoro ser cientista todo dia. Precisa ser curioso. O que é ter talento para a ciência, né? As pessoas falam assim, mas será que eu sei? Será que eu posso? Professora, eu não gosto de matemática. Pois é, não gosto de matemática, não pode fazer ciência, isso é verdade. Tem que pelo menos gostar um pouco, ter uma certa habilidade, né? Ou trabalhar essa habilidade, né? E tem que ser bom aluno, tem todo um requisito para ser cientista, porque afinal de contas, né, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Não é muito fácil, é muito difícil. Mas com dedicação, eu acredito que todo mundo é capaz. Então, por exemplo, trabalhar as dificuldades, né? Se a dificuldade é a matemática, a dificuldade é a física, né? Então, estudar isso, focar nisso e não desistir na primeira pedra no caminho, porque vão ter muitas pedras no caminho. Eu tive muitas pedras no meu caminho. Eu fui reprovada em disciplina, eu tirei 0 em matéria. Todas essas coisas que acontecem, que a gente acha, a Duília é uma gênia, me elegeram gênio número 5 do Brasil. Gente, não tem gênio, não. Tá? Não precisa ser gênio, não. Basta estudar. Basta se dedicar, e tem que ter aquela vontade, aquele talento dentro da gente para dar tudo certo, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que tenha esses requisitos aí consegue ser um cientista de bom, digamos assim, de sucesso, né? Agradecemos novamente a presença da professora Duília de Mello, muito obrigada. Nossa equipe é composta por coordenação, pauta e roteiro, Gustavo Costa, Tomás Novaes e Bruno Migliozzi, pesquisa por Tomás Novaes e Bruno Migliozzi, produção e edição, Gustavo Costa e Tomás Novaes, e apresentação de Bruno Migliozzi. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau!